Ligado aqui na TV Brusque, no canal 21, a imagem da cidade na sua TV e também pela internet através do tvbrusque.com.br. Estamos iniciando hoje a nossa série de entrevistas com os 7 candidatos à Prefeitura de Brusque. A partir de hoje até o próximo dia 21, sempre nos dias de semana, às 9h15 da noite, com reprises também no dia seguinte e no final de semana, estaremos aqui fazendo essa prestação de serviço para o eleitor, ouvindo as ideias, propostas que foram, inclusive, indicadas pelo telespectador, as principais demandas. E nós vamos ouvir aqui, durante 1 hora para cada candidato, os 7 que vão concorrer aí nas eleições do próximo dia 2 de outubro. Desde já, obrigado a você pela companhia, pela audiência. E o nosso primeiro convidado, primeiro da nossa série, hoje no dia 13, até quando eu sorteei eu falei que até era coincidência. Uma feliz coincidência. Coincidência, que o candidato Gustavo Alfpap, candidato do Partido dos Trabalhadores, que também está coligado com o PV e o PTC. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Prazer em tê-lo conosco aqui na TV Brusque. Da mesma forma, o prazer é todo nosso e muito obrigado por mais essa prestação de serviço da sua TV aqui, que de fato hoje nós poderemos comunicar-nos com tantas pessoas, né, do outro lado da tela, o pessoal da internet também, que eu sei que também tem uma grande expressão hoje na comunicação, para a gente trazer um pouquinho das nossas propostas. Com certeza. E essa é a nossa ideia. Durante os últimos dias, a gente convocou o telespectador para trazer algumas das principais demandas. Quais são os principais assuntos a serem abordados? E esses assuntos a gente vai abordar com os candidatos aqui nas nossas entrevistas. Mas primeiro eu gostaria de falar, Gustavo, sobre a sua primeira iniciativa, pela primeira vez está aí enfrentando a urna, né? No governo pauloense, você ocupou até mais de um cargo no primeiro escalão, posição estratégica dentro do governo pauloense, e agora enfrentando aí o voto popular. De fato, é uma situação bastante diferente, né? Uma coisa é a gente trabalhar lá no bastidor, trabalhando na administração pública como servidor público, né? Nós tínhamos cargos comissionados, mas éramos servidores públicos, né? E agora não, agora nós estamos do outro lado, nós estamos lá pedindo voto para o eleitor, indo à casa do eleitor, né? Indo nos bairros. Tem sido gratificante, né? Posso lhe dizer que eu temia muito mais por essa experiência. Eu acompanhei muitas outras campanhas, mas sempre nos bastidores também, acompanhando os candidatos, e agora não. Agora eu tenho que ir lá, de fato, falar de mim, né? Pedir para mim, mas também peço muito para o nosso projeto. Então eu fico tranquilo, eu acho que é uma missão que todos cidadãos, num certo momento, devem experimentar, né? Deixar o seu nome à disposição do julgamento da comunidade, né? Eu penso que não seja somente o meu nome que está em julgamento, mas todo um projeto, toda uma história, né, de vida, de trabalho que nós fizemos também junto à gestão do Paulo Êcio. E agora, a gente não pode dizer exatamente que é uma continuidade, até porque o mandato de Paulo Êcio, enfim, foi interrompido. Mas a gente tem notado até em campanha, Gustavo, que é uma intenção de continuidade do que o Paulo Êcio colocou durante os seus 6 anos e pouco aí de governo. É mais ou menos essa linha? Exatamente, Rodrigo. Nós tínhamos, né, em 2012, naquela campanha eleitoral, nós assumimos uma série de compromissos com a comunidade. E aquilo, né, gerou o nosso plano de governo naquela ocasião. E parcela daqueles compromissos nós não pudemos empreender justamente porque nós fomos tirados 2 anos antes. Então é natural, né, que nós tínhamos mais 2 anos de mandato e tínhamos assim um planejamento estratégico que nós havia assim quase com boa segurança de que nós cumpriríamos ou deixaríamos muito bem encaminhadas as ações. Então hoje, né, nós fizemos até as pessoas, a comunidade vai receber esse jornal em suas casas, se já não recebeu, e aqui vai ter o nosso programa de governo, e parcela dos compromissos são os compromissos que nós não conseguimos cumprir naquele período, né? Então volta aqui ao nosso plano o anel viário, volta ao nosso plano a Vila Olímpica, que agora nós chamamos como Mega Parque, em razão da complexidade dos eventos que vão ocorrer lá. Então parcela desse compromisso de fato, né, em razão do que houve, que a comunidade acompanhou. Então há um governo assim de continuidade, né, nesse sentido, de que nós vamos, né, aqueles grandes projetos dos compromissos de 2012 serão retomados agora a partir do dia 1º de janeiro, se a comunidade assim eleger. Um dos assuntos mais que até foram muito abordados, até um assunto que foi muito falado em administração pública aqui na cidade, diz respeito a contas públicas, as contas da prefeitura. Sempre ajuste polêmico. de contas, demissão limpa, diminuição de número de secretários, enfim.
E repito, uma função está estratégica dentro, então deve conhecer essa questão de números dentro da administração. Qual é o posicionamento, candidato, sobre essa situação envolvendo contas públicas, previsão de arrecadação em baixa, número de secretarias, redução, enxugamento de máquina, cargos comissionados? Essa pergunta eu fico assim bem tranquilo. Como tu disseste, eu tive lá numa função assim de gerenciamento financeiro da prefeitura e assim dinheiro sobrando nunca houve, porque as demandas sempre são maiores do que a receita, né? A cidade não para, as pessoas sempre querem mais serviços, mais qualidade, enfim. Mas também a falta de dinheiro nunca deve ser justificativa para quem se propõe a governar uma cidade para paralisar a obra ou deixar de prestar o serviço, especialmente os mais básicos. Então, né, a nossa gestão, ela pôde conviver, né, nesses 6 anos, né, com responsabilidade fiscal, no sentido de que a Receita fez frente à despesa, tanto que nós tivemos as 6 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, e essa convivência com muitas obras e ações, né? Nós tivemos assim 300 ruas pavimentadas, construímos 12 unidades de saúde, construímos uma série de creches, pró-infância, ampliamos e reformamos escolas. Então, eu penso que a gestão responsável, né, especialmente nos serviços básicos, ela deva ser assim, enfrentada independentemente dessas crises momentâneas. Porque também houve uma crise, a Receita ela tem crescido pouco, né, mas não houve uma crise assim que de fato abalasse profundamente as finanças do município, né, até esse momento. Espero que melhore agora, né, futuramente, porque todos nós somos também vítimas, né, desse problema econômico. Então nós temos assim tranquilidade de afirmar que a estrutura que hoje vigente lá, são aproximadamente 3 mil servidores, né, ela é uma estrutura suficiente para tocar as ações. Pode ser reduzido? Pode, né, mas eu acho que nós devemos assim, analisar com cuidado para não implicar num decréscimo da qualidade da prestação do serviço. Porque eu fui secretário de Orçamento e Gestão ali, num certo período, onde a gente cuidava do RH. Então, a demanda por servidores era contínua. Todo mundo quer aperfeiçoar o serviço, né? É a saúde que quer mais servidores, mais técnicos, mais médicos, né? O Secretaria de Obras lá precisa dos mais maquinistas, mais agentes de obras. Então, todos os setores, o tempo todo, estão exigindo mais trabalhadores, porque a demanda é contínua. Então, nós temos que ter, sim, bastante tranquilidade. Eu acho que é importante fazer, né, esse julgamento lá das contas, verificar. Né? Eu acho que sempre é possível administrar melhor. Nós temos que otimizar o que nós temos lá, né? Agora não é assim um discurso fácil, dizer, vamos reduzir cargos, vamos cortar, né, funcionários ou secretários, ou extinguir secretarias, que é a solução, né? Eu penso que o número de secretarias, a própria reforma administrativa, ela deva espelhar assim o tipo do perfil do gestor, né? Com o Paulo Essel, né, nós trabalhamos lá em colegiado, então nós tínhamos assim muita autonomia os secretários. Então não havia um número de secretarias suficiente para que funcionasse. O Paulo então delegava e cobrava. Então, era uma gestão muito democrática, muito participativa por parte dos secretários, inclusive, né? Um outro gestor que possa centralizar, talvez tenha um outro espírito, um outro estilo, possa também centralizar, criar menos secretarias. Mas eu acho que da forma que está ali, ou a redução de 1 ou 2 secretarias também não é a solução. Porque, né, mesmo que houve, um certo momento se falou em extinguir a Fundação de Esporte, enfim, mas não é, o esporte vai continuar tendo a sua ação. Então, né, não é a existência ou não do secretário que aquele setor não vai exigir recursos, não vai exigir investimentos, não vai exigir serviços, né? Dentro dessa parte de gastos, de orçamento, até uma outra parte que até o Paulo Essel, o ex-prefeito Paulo Essel, usava muito, é a questão de orçamento participativo, que dizia respeito à execução dessas obras. Mas também pegando carona do que se fala de orçamento participativo, mas a questão da própria arrecadação de fundos de governo federal, enfim, de outras instituições que fazem o financiamento, né? A questão é, as obras que devem ser tocadas, que os candidatos, você também tem a questão, por exemplo, a Vila Olímpica, é uma obra o Mega Parque que você está falando, né? Certo.
É a questão, você acredita que isso serão obras execuíveis? Serão obras possíveis de fazer, mesmo com essa questão de arrecadação, com a dificuldade para se conseguir recursos? Nós fizemos um plano de governo, como lhe disse, assim, um plano de continuidade das obras que nós já havíamos projetado, e temos sido modestos, né, no sentido de novas projeções aqui, em razão justamente da responsabilidade que nós queremos ter, né? Eu acho que nós não podemos assumir compromisso, vender ilusões para o nosso eleitor, né? O que nós temos compromissado aqui é plenamente possível, né? Nós tivemos na nossa gestão, então, até emendando aquela pergunta anterior ali, né, nós fizemos muitas coisas também porque nós tínhamos projeto e buscamos recursos. Buscamos recursos tanto de convênio, como você muito bem lembrou, buscamos emendas de parlamentares, que são muito importantes também, os deputados federais, né, que até de outros partidos também nos auxiliaram, fizeram parte desse projeto. E tivemos também recursos de financiamento, né? Nós buscamos recurso do Pacto de Pavimentação, buscamos o recurso do PEMAT junto à Caixa Econômica Federal para a modernização da administração tributária, né? E tínhamos aquele projeto de buscar um recurso fabuloso, um juro baixíssimo para a execução do anel viário e para a ponte, né, a nova entrada da cidade. Que a Câmara, então, naquele momento, a Câmara de Vereadores entendeu que não era viável, enfim, né, não nos permitiu. Então, nesse nosso projeto, nós temos assim a tranquilidade de assumir o compromisso, porque nós vemos muitas possibilidades de buscar o recurso junto a instituições financeiras. Nós fizemos uma gestão responsável, como lhe disse, nós saneamos a Prefeitura Municipal no aspecto financeiro, pagamos as dívidas existentes, né, renegociamos os precatórios, são aquelas dívidas que a Prefeitura tem com os particulares por conta de desapropriação, indenizações, enfim, então aquilo também foi alongado o prazo conforme a lei estabeleceu, né. Então hoje o município tem uma alta liquidez, Rodrigo. Então, alta liquidez o que é? Nós temos um bom cadastro para buscar financiamento junto às instituições financeiras, nós temos uma situação bem peculiar, assim, um município muito enxuto nesse aspecto da dívida pública, né. Então eu tenho tranquilidade de afirmar que hoje o município pode buscar recursos de financiamento junto a uma instituição financeira, tanto nacional quanto internacional. O Megaparque, né, assim, um sonho, né, que nós conseguimos realizar, porque de fato compramos uma área muito bonita, numa região muito próxima da cidade, né, uma área que é 3 vezes e meia praticamente a região aqui da FENARRECO, né, onde a gente pretende, assim, para quem não conhece o projeto, né, então eu só vou explicar rapidamente, vai instalar lá a FENAGIP, vai ter lá o seu espaço, o Rodeio Crioulo vai ter o seu espaço, o Kart Clube vai ter, o bicicross, o motocross, que nós tínhamos tanta tradição aqui na nossa cidade, lá vai ter um espaço para o motocross. Nós temos deixado lá um espaço para um futuro estádio municipal, que não vai ser o município que vai construir, porque não tem essa prioridade, né, no seu horizonte, mas nós temos lá parcerias com os outros clubes que, se tiverem capacidade, vão poder lá construir o seu estádio. E assim, N outros esportes, né, terão lá o seu lugar. Eu quero agora, então, vamos falar sobre a questão de obras. Pois não. Entre as obras que a gente pôde conferir no seu programa do governo, está a construção de anel viário, as obras, tem aquela questão da própria ponte, que enfim... Sim, compõe aquele projeto. Qual obra você diria, Gustavo, se eleito for, que seria o principal legado, podemos dizer assim, na sua administração? Eu acho que o principal legado da administração é de fato a modernização da cidade, né? Mas eu penso que a modernização da cidade não seja exclusivamente em obras, né? São outras ações. Eu penso que a sustentabilidade, Rodrigo, né? Assim, eu acho que há uma demanda importante hoje pela questão ambiental e pela questão da sustentabilidade. Eu penso a sustentabilidade até né, assim, pela até a minha formação agora de engenheiro, de advogado e também pelo papel que eu exerci lá no município, né? Eu penso que a sustentabilidade ela transcenda a questão ambiental. Ela tem que haver uma sustentabilidade fiscal, né? Tem que haver uma sustentabilidade das ações também. Não adianta nós começarmos programas que amanhã depois vão ter descontinuidade, né? Eu vejo assim eu tenho uma preocupação, e isso eu vivenciei no nosso governo, que a gente sempre que inaugura assim, um espaço público, é uma alegria. A gente vai lá, né? A faixa, retira a placa lá, descerra a placa e tal. Agora, depois nós temos que fazer a manutenção do espaço público, aí nós temos que ter a conservação, a limpeza, a guarda daquele espaço, então tudo isso vai onerando. Então eu acho que os nossos espaços públicos, né, nesse aspecto da sustentabilidade, eles devem ser assim, múltiplos eventos ocorrerem em todos os espaços, né?
como nós temos a arena multiuso lá, que a gente pode até dizer que é uma arena assim que ela foi mal projetada originalmente, porque ela impede às vezes a realização de eventos de shows, porque ela não tem acústica. Ela tem um custo elevadíssimo cada vez. Inclusive. Ele tem um custo elevadíssimo a cada vez que ela é utilizada, porque ela é um espaço gigante, né? Precisa de reforma, nós temos lá goteiras. Então, assim, nós temos que ter a sustentabilidade nesse aspecto também, de criar espaço que tenha assim, um uso múltiplo, para que valha a pena o município investir e que a comunidade toda se beneficie. Então eu vejo o aspecto da sustentabilidade, que seria um legado importante, deixar assim um caminho, né? Começar, porque não vai ser uma gestão que vai dar, né? Então tem essa questão da sustentabilidade no aspecto ambiental, a questão da mobilidade, que também é sustentabilidade ambiental, inclusive, né? Nós temos que assim, impulsionar a questão do transporte coletivo, o transporte cicloviário, né? Das bicicletas também, que ainda... nós criamos um começo, mas eu acho que há que haver adesão, né? A gente mesmo, eu me cobro isso diariamente, eu tenho que mudar o meu padrão de mobilidade. Nós moramos aqui no centro, né, Rodrigo? Sabemos assim, a dificuldade que a gente tem de fazer 2 quadras a pé, né? Então a gente está muito apegado ao veículo, cada vez que eu saio de casa eu carrego 1 tonelada de ferro comigo, isso é uma coisa insustentável, né? Então isso não depende só do poder público, mas eu acho assim que nós temos que fazer uma campanha, né, a educação. Então penso que o legado da sustentabilidade, a questão do uso múltiplo dos espaços públicos, para otimizar os nossos espaços, nós temos alguns projetos nesse aspecto também, já pensamos levar, numa ocasião, a Defesa Civil lá para o nosso prédio da rodoviária, lá fica numa região central, numa região próxima do rio, vai dar mais vida para aquele espaço lá hoje, que é a rodoviária também, né, quem frequenta aquele espaço vê que é um espaço assim que está muito ocioso, né? Então a própria arena multiuso lá, a nossa arena, né? A nossa arena, aquele espaço lá tem aquelas 4 torres, nós começamos a ocupar aquele espaço, temos que ocupar cada vez mais para justificar a manutenção daquele espaço, né? Porque hoje, né, ele é subutilizado ainda, né? Então nesse aspecto eu pretendo deixar esse legado de sustentabilidade. Penso que também na área social, uma situação que nós nos últimos anos temos observado é a questão do idoso, né, que a nossa cidade é a capital da longevidade. Então nós temos que começar a tratar o idoso também com um olhar especial, né? Nós temos assim um grande parcela da nossa comunidade está envelhecendo, né, está alcançando altas idades, e isso também traz uma preocupação para as famílias. As pessoas não estão capacitadas a conviver com seus idosos, tratar os seus idosos, né? Então o município vai ter que começar a ter um olhar especial para isso também. Então nós também acho que é um legado importante, né, que nós sempre tivemos a preocupação com a creche, lá com as crianças, e agora nós vamos ter que voltar um pouco o nosso olhar para os idosos. Então, né, há projetos internacionais da Cidade Amiga do Idoso, né, então eu tenho lido bastante a respeito disso, e acho que é um legado importante nós deixarmos para a nossa comunidade esse olhar especial para o idoso. Então vou pegar idoso, vamos aproveitar então essa linha, vamos falar sobre ações de saúde. Gostaria, senhor candidato, falasse um pouco sobre como é que você vê hoje a situação da estrutura de saúde do município e quais são as ideias de melhorias por eleito para a questão de saúde municipal. Eu gostaria de, dentro da saúde, tocar em um ponto, porque o governo paulense prometeu, tinha já o encaminhamento para a construção da UPA na Santa Terezinha. Aí, na troca de governo, esse projeto foi cancelado. Qual é a sua visão sobre esse assunto de saúde? Nós, no nosso governo lá, né, nós tivemos eu penso que nós viramos uma página importante na saúde. Assim, nós ampliamos e demos um novo conceito para a saúde do município, né? Nós pegamos em torno de 13, 14 unidades de saúde, passamos para quase dobramos esse número. E criamos uma estrutura totalmente nova, né? Nós reformamos todas as unidades, além daquelas novas que construímos. E demos assim um espaço, acho que um espaço adequado, digno para quem utiliza aquele serviço. Na saúde também nós fizemos uma ação importante que foi a questão do médico 8 horas. Foi muita polêmica, enfrentamos uma polêmica danada lá para, né, que aqueles profissionais de fato, né, tivessem à disposição naquelas 8 horas nas suas unidades de saúde. Então isso acho que foi um avanço importante, ter o profissional lá. Em seguida, aí tendo o profissional, aí o profissional faz a receita, aí precisa dar o remédio. Então nós passamos num primeiro momento ali, nossa gestão, de 70 medicamentos, passamos para 240 medicamentos à disposição, né? Então também foi um passo importante, que hoje o cidadão vai lá, é atendido por um médico e eventualmente se é aviado algum medicamento, ele vai ter o medicamento à disposição. Aí depois tem os exames. Aí dos exames ele é encaminhado para um especialista. Então a gente vai aprofundando as demandas, né? Então nós vemos
que nós avançamos muito, inclusive orçamentariamente. Nós começamos com 15% dos recursos, aquele que a Constituição determina que é a obrigação do município, e no último ano em que nós fechamos um ano fiscal ali, nós estamos aplicando já 22%. Então houve um incremento substancial financeiro também por conta da estrutura que se criou. Penso que um calcanhar, uma situação assim que exige um aperfeiçoamento, porque nós chegamos assim, até posso lhe dizer, Rodrigo, nós chegamos num ponto assim de expansão da rede que já agora, naquele momento, nós já pensávamos agora no aprimoramento do serviço, né? Nós tínhamos assim uma expansão já razoável da rede e pensávamos assim, agora nós vamos começar a aprimorar, porque nós praticamente criamos uma série de serviços, os expandimos e agora estamos pensando na etapa de aprimoramento. Então, penso que esses lapsos temporais entre marcar a consulta, fazer os exames, ser encaminhado ao seu especialista, depois ser encaminhado ao procedimento, às vezes cirúrgico, às vezes ambulatorial, enfim. Então, esses lapsos é que nós temos que trabalhar para que sejam mais diminuídos. Porque a pessoa que tem alguma doença, ela tem pressa, né, e não pode ser assim, cair naquela vala comum da burocracia, enfim, né? Então, ali nesse aspecto, eu penso que o município possa assim, né, com ações, enfim, com modernização, né, reduzir esses lapsos temporais que a gente tem ouvido essa queixa. Nós fizemos também uma grande parceria com o Hospital Azambuja, né, e eu vejo muitos candidatos falando que vão criar aqui a oncologia, alta complexidade, são coisas que não são da competência do município. Lhe digo, né, são procedimentos caríssimos, né, que o município não tem capacidade, são procedimentos que para a oncologia, até radioterapia, enfim, esses tratamentos, mas são procedimentos que dependem de autorizações de conselhos regionais, do próprio Ministério da Saúde, né? Então nós somos parceiros do Hospital Azambuja. Eu acho que ele deve ser vocacionado para esse atendimento. Hoje ele tem avançado bastante na questão de exames, hoje ele tem capacidade de fazer a detecção precoce por meio de biópsias, né, de uma série de doenças, enfim. Então, eu acho que assim nós temos que fazer uma parceria para concentrar os esforços no Hospital Azambuja. Não adianta nós criarmos estruturas paralelas, né, que aí nós vamos dividir o recurso que não é suficiente para tanto, né. Então, eu sou assim parceiro dessa ação com o Hospital Azambuja, que já se mostrou bastante eficiente. Quanto à UPA da Santa Terezinha, né, o projeto original, ele era de um outro, né, naquele momento ele era viável. Hoje, o governo mudou. O próprio governo federal já não tem mais essa prioridade. Então, ali, nós vamos criar um atendimento estendido, diferenciado, para atender especialmente os moradores de Santa Terezinha, os moradores do Planalto, os moradores da Limeira, né? Então, eu acho que ali nós vamos fazer uma unidade maior. Uma unidade maior, com pronto atendimento, com horário diferenciado, para até também desafogar um pouco o Hospital Azambuja. Vai ser uma unidade que vai desafogar aquilo lá e vai atender com mais qualidade os moradores daquela região. Então nós vamos dar continuidade àquela obra, terminar, ela está quase pronta já, e ela vai servir a isso, como um apoio àqueles bairros e também como apoio ao Hospital Azambuja. Outro assunto elencado pelos nossos telespectadores, que também foi discutido amplamente, aqui a gente trouxe matéria sobre isso, né? Se respeita a saneamento básico. Né? A cidade hoje não conta com um metro de esgoto. Não tem uma casa hoje que não tem de esgoto residencial que é coletado e tratado. O esgoto industrial existe, uma empresa que faz isso. Né? E é uma demanda já histórica da população essa questão de saneamento básico, como já é amplamente sabido. A ideia, a pergunta é, vai se ter início, na sua visão, nessa questão envolvendo o início efetivo na questão do saneamento básico, como que é tão pedido aqui na cidade? Rodrigo, eu vejo assim que há um consenso, eu acho que nunca houve um consenso tão grande, né, em termos de campanhas eleitorais. Todos os candidatos falam disso. Nós também falamos disso aqui no nosso programa e assumimos esse compromisso. Eu vou só fazer um pequeno histórico, né, para que a comunidade também compreenda assim, por que Brusque está numa condição. Brusque, uma cidade tão desenvolvida, está nessa condição precaríssima, né, de não ter. Né, nós temos hoje o esgoto pluvial, que leva ou água direto, da chuva, né? Leva água da chuva e leva os esgotos das várias residências, ou diretamente, ou então passando pela fossa séptica, que é um tratamento, né, prévio ali, que de fato reduz bastante a carga biológica, mas enfim. Então nós não temos de fato esgoto tratado.
Nós temos, no entanto, uma obra que foi feita nos anos 90, né? Quando você era um jovem, um adolescente lá, o Rodrigo, né? Então foi feito assim, foi enterrado todo 50 quilômetros aproximadamente de manilhas de cerâmica na cidade, com recursos do governo federal, e que essa obra impediu, num certo momento, de nós buscarmos novos recursos. O governo paulista, nós batemos lá a porta do governo federal, eles disseram, mas como é que vocês querem um esgoto sanitário se vocês têm um esgoto sanitário? Está aqui, ó, vocês receberam recurso e tal. Mas ele não foi, nunca funcionou e tal, então a gente tinha que provar que ele não funciona. E para provar que ele não funciona, tem que fazer um estudo caríssimo, né? Então, hoje é uma polêmica até instalada se funciona ou não funciona, né? Então, isso nós vamos ter que ultrapassar para, de fato, começar essa ação. O nosso compromisso, de fato, é fazer. Nós começamos um projeto, né? Até visitamos algumas experiências de tratamento de esgoto. Então, eu acho que com esse consenso, né, com a comunidade pedindo, todos os candidatos assumindo os compromissos, não tem como nós não fazermos. E também, naquele espírito, disse, qual é o legado? É o legado da sustentabilidade. Isso é impossível, né, no ponto de desenvolvimento nós estamos conviver com isso. Então, nós vamos fazer, né, a forma, se vai ser uma parceria público-privada, vai ser privado, vai ser público, ela vai ter que ser discutida no momento adequado. Até a forma de tratamento, se vai ser uma unidade centralizada de tratamento, vão ser várias estações de tratamento. Deixa eu aproveitar para fazer. Pois você acredita que é viável? Não, existe uma viabilidade para que a obra efetivamente comece e não pare, porque ela é uma obra cara. Não, é uma obra que está estimada, segundo, né, porque se faz um custo médio de metro por habitante, né, por habitante em torno de R$3.000 por habitante, nós estamos com 125 mil, então tem 300 milhões de reais. Não, por óbvio que o município não tem forças para isso, né, nem o SAMAI, nem o município, enfim. Então vai ter que ter um aporte de recurso externo. Então, esse recurso externo pode ser buscado junto aos financiadores, junto ao governo federal ou com a concessão para terceiros. Então, esse modelo nós temos que discutir, inclusive, com a comunidade, porque a própria Câmara vai ter que votar uma lei de concessão, enfim. Então, mas eu acho que assim, é importante, é imprescindível nós assumirmos esse compromisso. Nós vamos começar o esgoto sanitário, né? Então, isso é fora de questão. Assim, nós temos aqui assumido esse compromisso no nosso plano de governo, e isso vai ter que ser realizado. Eu acho que isso é o mínimo indispensável para nós estarmos aqui no século XXI, debatendo qualquer situação de sustentabilidade, pela sanidade ambiental. Então, é ridículo, né, na condição que nós nos encontramos. Até aproveitando, candidato, você fala em sustentabilidade, então já aproveitando, falando sobre essa questão de meio ambiente. Claro. Né? Temos casos aqui registrados, por exemplo, de efluentes industriais que ainda são jogados no nosso rio, né, que, enfim, a Fundema encontra dificuldades para fazer esse tipo de fiscalização, que encontra esse problema ambiental aqui, principalmente nos córregos que desaguam em Itajaimirim, né? Veja, nós, nesse aspecto ambiental, nós tivemos uma preocupação de dar autonomia à Fundema, né? Nós até criamos um quadro próprio, buscamos junto ao governo estadual mais competências para a Fundema, para que o empresário, aquela pessoa que precisa de um licenciamento, ele faça quem busca, não precisa mais ir à Fátima. Então nós buscamos no sentido de facilitar a vida do empreendedor. De outra parte, nós também criamos um corpo fiscal, né? Que não havia fiscalização por parte da Fundema antes da nossa era ali na prefeitura. Então, e esses fiscais eram muito dedicados. Eu cansei, né, de verificar assim, ações de madrugada, ações de final de semana, né? E sempre nós tivemos assim uma certa ética de não divulgar os poluidores, né? São todos empresários aqui da cidade. Só que nós temos que chegar num ponto assim, de dar um basta de fato, né? Porque é impossível, né, tendo o esgoto, tendo o tratamento dos efluentes, aí uma empresa, inclusive, foi um avanço grande na cidade, uma empresa de tratamento do esgoto industrial, né? A legislação ambiental é rígida e nós ainda convivemos com os rios coloridos, né? Então nós fizemos um esforço, mas esse esforço tem que ser mais forte e nós temos que, de fato, assim, banir, né? Eu acho, essa questão dos rios coloridos. E também é impossível, mais uma vez, né, no século XXI, nós convivemos com esse tipo de empresário, né? Porque, de fato, a pessoa que compromisso que tem essa pessoa com a nossa cidade, né? Que está ali jogando produtos químicos de alto teor tóxico, né, na água que alguém que pode consumir ou ter contato, né?
E principalmente pessoal de bairros por causa dos córregos, né? Passa. É o cheiro, é intoxicação mesmo, né? As crianças podem brincar ali, enfim, isso é inadmissível, né? Estou conversando com o candidato Gustavo Ralph Papp do PT na nossa série das eleições 2016. A gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para a gente continuar aqui a nossa entrevista ao vivo aqui na TV Brusque. TV Brusque, eleições 2016, ao vivo nesta terça-feira, hoje conversando, nossa primeira entrevista com o candidato Gustavo Ralph Papp do Partido dos Trabalhadores. Respondendo principalmente demandas aí, questões que foram enviadas por telespectadores, relacionados, é claro, diretamente ao programa de governo, mas assuntos que realmente a comunidade tem interesse. E um dos assuntos, candidato, é sobre moradores de rua. Aconteceram, inclusive, reuniões na Prefeitura Municipal, reclamações sobre essa situação. Câmara de Vereadores teve audiência pública sobre isso. Casa de Passagem, que funcionava aqui pertinho da TV, inclusive. Muita polêmica. Polêmica, e ela acabou fechada. É um assunto que ele moradores do centro, inclusive, fizeram manifestação, mas é uma questão que é bastante delicada, que eu entendo, para o agente público. Não digo não só o prefeito, mas o agente público, sim, assim mesmo tratar. Qual é a sua visão sobre isso? Até pela situação da cidade, que hoje não tem mais casa de passagem, tem uma situação de moradores de rua. Qual é a sua visão sobre esse assunto que é tão importante que está sendo abordado nessa campanha? Rodrigo, eu assim entendo, tenho muita tranquilidade também em discutir esse tema. Me parece assim que não é um tema para ser tão politizado, né, ou tão partidarizado. Na verdade, é um tema da humanidade, né, Rodrigo? Como nós falamos há pouco da sustentabilidade ambiental, que nós não podemos mais conviver com o esgoto sendo jogado no rio, como é que nós vamos conviver com as pessoas passando frio, né, como o inverno rigoroso que vivenciamos esse ano, né, vendo as pessoas ali sofrerem daquela fome, e nós não temos assim, né, um gesto humanitário, né? Nós somos todos cristãos, enfim, professamos nossas religiões. Eu tenho assim tranquilidade, Rodrigo, de afirmar que nós vamos tomar uma atitude quanto a isso. É evidente que vamos. Nós vamos fazer algum tipo de abrigamento, né? Eu penso que a casa de passagem, naqueles moldes ali, nós não vamos restabelecer. Nós não vamos reabrir essa ferida, não vamos reinstalá-la aqui na rua, na Exílio Luz, né? Mas nós vamos ter um tipo de abrigamento, nós vamos fazer aquela ação de encaminhamento dessas pessoas, de tratamento, de profissionalização, e abrigamento, né, que é a questão que foi feito, abrigos temporários, agora mesmo nas situações mais críticas. Então, eu tenho tranquilidade em afirmar isso aí. E lá no começo dessa ação, é bom que a comunidade também saiba, né, quando o prefeito Paulo Êcio realizou essa ação, sugeriu a existência da Casa de Passagem, depois lá a nossa equipe da secretaria modulou lá uma fórmula, enfim, um modelo, né? Havia também uma participação intensa de vários grupos que eram parceiros dessa ação. Não foi uma ideia que surgiu assim do nada, né? Não, pessoas iam demandar, olha, é importante, né? Nós podemos conviver com essa situação, as pessoas assim. E na hora que a polêmica apareceu, assim, o prefeito Paulo Êcio teve que sozinho, né? Em um certo momento, assim, bancar essa situação. Então, eu penso que a comunidade também deva ter a sua responsabilidade. Não é uma ação que interessa, né? Muitas ações do município, elas devem ter a parceria da comunidade, né? Nós fizemos parceria em vários âmbitos, de pavimentação, de manutenção de praças, né? De ações culturais, ações de festas, né? Tivemos muitas ações de parceria. E essa ação, especialmente, pela implicação assim, humanitária, eu acho que também deva ter parceria da sociedade. E isso eu vou buscar, né? Vou buscar parceria com as instituições religiosas, e outras instituições e voluntários que têm muita capacidade e têm feito muitos trabalhos assim, importantes na nossa cidade, né? Para que também, conjuntamente, nós demos uma solução a isso, né? Como lhe disse, é tranquilo, porque como é que nós vamos conviver com os nossos irmãos, né? Pessoas assim, dominam o desabrigo, isso é impossível. Aproveitando, você já falou sobre praças, então eu quero aproveitar sobre essa situação de moradores. Praça Barão de Schneeberg. A praça, hoje, ela tinha banca, não tem mais, o restaurante foi, e a reclamação do dono do restaurante era a questão de moradores de rua, e na sua plataforma de campanha você tem empregado muito a questão envolvendo praças locais. E qual é o planejamento para a praça central aqui da cidade? Ali, Rodrigo, nós tínhamos um projeto que envolvia inclusive a retirada do
choperia, como de fato aconteceu ali, não foi sob a nossa gestão, mas, né, porque nós achamos ali a praça, eu já assisti alguns espetáculos ali agora, então aquela praça, me parece que ela está mais pública agora, né? De fato ela não tem mais aquele ambiente do bar ali, da lanchonete, que serviu muito bem a Brusque ali, nós também tomamos muito chopinho ali, né? Fizemos muitas confraternizações. Então, né, ela cumpriu a sua função, mas eu acho que aquela praça, na forma que ela está, ela cumpre melhor a função de praça pública. E nós temos um projeto para que, assim, estimular que aqueles próprios estabelecimentos ali ao redor da praça, eles também comecem a interagir mais com a praça, né? Então, penso que aqueles restaurantes, e até vamos fomentar que outros se instalem ali, né? Para que atendam a praça. A gente sabe que em outras cidades de maior porte, assim, a praça, de fato, tem essa possibilidade de interagir com o comércio ao seu redor, né? Então, mas nós vamos discutir naturalmente com o CDL, até porque tem uma implicação comercial ali, né, que as pessoas circulam e tal. Mas nosso objetivo é deixar a praça mais livre possível naquele aspecto, né? Aproveitar naturalmente aquele prédio da banca ali, que é um prédio que a concessão deixou ao município, né? Para alguma ação de turismo, cultural, enfim. E que a praça ela seja assim, sirva aos estabelecimentos ao redor. E sirva naturalmente à comunidade, que ele vai poder se alimentar, vai poder se divertir, né? Vai ter apresentações musicais, mas eu assim, de fato, estou surpreendido agradavelmente com a praça aberta. Praça do jeito que está. Inclusive o Sesc tem feito iniciativas muito boas. Muito ali. Boas, de teatro ali, música. Existem ações que não são na prefeitura que está fazendo, mas... Não, mas importantes ações, porque nós precisamos, de fato, esses clubes, essas ações de parceria que são importantes, né? Não podemos também o ente público ter todas as iniciativas, né? Outro assunto que também foi abordado pelos telespectadores diz respeito à educação, candidato. Claro. Dentro do assunto educação, digamos assim, o subassunto que mais foi abordado diz respeito a creches. Também assunto amplamente discutido, claro, né? Questão de vaga de creche. Teve o caso que a própria gestão paulista enfrentou, que foi aquela questão judicial, né? Que acabou estando na creche lá no Maluche. A visão... Existe vamos dizer, uma promessa, mas a questão de, muitos têm abordado, a questão de fila de creche. Tem muitos pais aí que estão precisando, enfim, de vaga de creche. Qual é a sua visão sobre essa situação? Rodrigo, mais uma vez, assim, a minha participação na gestão, assim, ela me dá assim, elementos, né, não é para justificar, mas explicar, e espero que o nosso telespectador, pessoa que está aí assistindo pela internet, acompanhe e compreenda. Quando nós assumimos a gestão lá em 2009, havia 2.000 vagas na rede pública de creche. Em 6 anos, nós passamos para 5.000 vagas disponíveis. Então, nós mais que duplicamos em 6 anos. Para isso, nós buscamos recursos junto ao governo federal, com os Pró-Infância, né? Buscamos parceria com algumas empresas, fizemos creches em 2 empresas, e isso nós devemos fomentar, né? Quando o empresário, né, reconhece que de fato aquele seu trabalhador precisa e facilita até a vida dele, né? Quando o empresário tem um espaço, pode nos auxiliar, é importante. Alugamos espaços, né, lá próximo da minha casa, ali na região da Barão do Rio Branco, ali, né, 2 espaços foram locados ali, né? Então nós conseguimos assim rapidamente, com locação de espaços, busca de recursos federais e parcerias com as empresas, nós conseguimos dar assim, um grande passo adiante. E deixamos também, né, quando saímos lá, algumas outras ações encaminhadas, que, infelizmente, por questão de gestão, enfim, elas não andaram. Então, né, nós vemos assim, é possível reduzir bastante a fila, né? Talvez a gente nunca consiga atender a demanda, porque assim, não é bem enxugar gelo, acho que não é o exemplo adequado. Mas a gente, né, sempre, por mais esforço que a gente faz, a cidade cresce, a migração natural, né, hoje é um pouco menor por conta da questão econômica, mas a gente sabe que é sempre migração e a população também sempre vai tendo mais filhos e tal. Mas nós temos tranquilidade em afirmar que nós podemos reduzir bastante esse problema, como já reduzimos no nosso governo. E também nós queremos ter uma atenção especial à fila da creche, né, que é outra questão que as pessoas nos questionam, para dar transparência, para não haver aquele fura-fila, né? Então, acho que a fila deve ser pública e clara para todo mundo ter noção de quem está na sua fila. Então, eu me comprometo, de fato, a reduzir bastante esse problema, porque nós temos capacidade ali, o orçamento da educação ainda tem possibilidade de
construir novos espaços e locar espaço. Hoje também, né, nós pegamos ali o auge da construção civil, que os espaços eram muito caros, os aluguéis muito caros, né? Hoje, com essa nova realidade, eu penso que seja até mais fácil de a gente fazer locações e algumas transações de terrenos para criação de novos espaços para creche. Então, nesse aspecto, eu tenho assim, tranquilidade de afirmar que é possível reduzir bastante, terminando o que nós deixamos encaminhado e agregando novos espaços para esse fim. E quanto a outras ações relativas à educação, o que você pode destacar? Nós temos ações ainda na área da educação. Nós temos uma ação importante de parceria que o prefeito Paulo Êcio buscou junto ao governo federal, é o IFC, que está em fase final de acabamento. Então ali nós vamos atender, eu acho que ali há uma possibilidade forte de parceria com o município, específico com a própria associação empresarial, porque ali nós temos que, vão ser 1.200 vagas originalmente, e ali nós temos que, inclusive, vocacionar, né, para que atenda às necessidades da nossa região. Ali, os jovens, né, não vão ser só, não é a creche, a nossa preocupação também deve ser com o jovem. Né? Outro dia, até num debate anterior ali, um candidato, né, nos questionou lá o modo, a criança, o jovem que nós queremos formar, né? Porque nós fizemos um investimento grande na qualificação profissional, nos espaços físicos, mas nós também temos que dar esse passo na vocação da nossa juventude, né? Então ali eu vejo um espaço importante ali do IFC, né, no Instituto Federal Catarinense, que vai ser próximo aqui à cabeceira da Ponte do Maluche. Então ali nós temos uma ação importante que o município, né, deve interagir com os empresários e com essa organização. E nós temos que fazer uma readequação, né, na questão pedagógica, para trazer assim, né, um investimento nos professores, né, na qualificação, para que nós tenhamos uma vocação até das nossas crianças, que hoje, né, eu vejo, né, como as crianças têm potencial, né, eu tenho filhas, teu filho tem quanto agora? 2 aninhos. 2 aninhos, então tu vais ver o potencial que as crianças têm, né? Todos os dias nos surpreendem e é assim um legado importante que nós podemos deixar a eles, e a qualidade da educação. Então eu penso que um passo importante também seja esse de ampliar a qualidade, investir agora na qualidade também, não só, né, em instalações, mas na qualidade, no aspecto de vocacionar assim, a criança que nós queremos. Que criança que a sociedade necessita hoje, o mercado de trabalho, a vida cidadã espera de uma criança, de um jovem. Né? Então é um investimento assim na qualificação, parece que é bastante importante e nós temos essa visão. Muito bem. Outro assunto que também é bastante abordado, mobilidade urbana. Até você já falou em algumas pinceladas sobre ações, isso no primeiro bloco aqui da nossa entrevista. Existem algumas questões sobre trânsito que muitos se discute, né? Desde ações de transporte coletivo, inclusive a gente recebeu uma reclamação aqui, que eu achei bem interessante, de uma moradora, não me recordo que bairro, falando assim, precisamos de horário de ônibus. Tem uma questão aqui, que você não consegue sair da empresa, atrasar um minuto ali, não pega o ônibus, porque são horários de ônibus. E outra questão envolvendo mobilidade, nessa questão de obras para que se faça o trânsito fluir. O governo Paulo Êcio fez uma grande mudança aqui na região central da cidade, algumas mudanças foram depois desfeitas, mas você até falou rapidamente sobre a questão de ciclofaixa, o pessoal pode trafegar a pé, de bicicleta, certo. Mas qual é a solução que você enxerga de uma forma macro para a questão de mobilidade urbana aqui na cidade, batendo nessa questão aí que nossos telespectadores enviaram sobre principalmente transporte coletivo, mais horários de transporte coletivo e outras situações? A mobilidade urbana, nós temos aqui em Brusque em torno de 94 mil veículos. Isso é uma situação assim que é insustentável. Não tem rua suficiente. São mais 60 e tantos mil carros, 20 e tantas mil motonetas e motos, enfim. Então, né, a partir disso, qualquer cidade do mundo que tivesse esse volume de veículos, ela teria problemas de trânsito. Acrescenta, ou piora essa situação, a topografia da nossa cidade. As nossas ruas são todas nos fundos dos vales, né? Então, a rua 1º de Maio, uma das mais assim, emblemáticas, né, na questão da mobilidade, ela está ali, né, ladeada por dois morros ali que... Para onde que nós vamos expandir? Então, aquela mudança que nós fizemos lá no ano de 2010, que foi capitaneada pelo Alexandre Givaetti, assim, que eu reputo um brusquense de alta qualidade, um sujeito assim, que tem um compromisso com a nossa terra,
um estudioso do trânsito, né? Então ele conseguiu, assim, utilizando, né, que é aquela situação que eu até conversei dos prédios públicos, ele deu uma superutilização de todas as vias, que a gente, hoje nós circulamos por vias que nós nem, né, jamais imaginávamos, então nós andamos um pouco mais e conseguiu, né, com quase que mágica, quando, né, a gente via aquele projeto, não, assim, será que vai dar certo isso aí? Inverter a Consul? Inverter a Consul, então ele conseguiu, assim, com muita inteligência, deu uma superutilização para todas as vias do município, né, e conseguiu dar uma sobrevida ao trânsito da nossa cidade. Que não sei se já chegou ao limite novamente. Né? Penso que algumas vias, sim, ali a 1º de maio em certos horários, a própria Autor Renault em certos horários, há uma reclamação. Né? Então, eu lhe digo assim, é difícil em razão da topografia. Então, algumas vias ali, o binário seria uma solução, o binário da 1º de maio. Mas vamos fazer um binário como? Mão e contramão com a Zambuja? Né? Será que seria viável? As taxas de retorno seriam enormes. Exato, justamente ali, porque, né, não é... Agora na Santa Terezinha já é fácil, porque nós podemos facilmente ali, tem muitos acessos, é próximo, né? Então podemos ali fazer um binário com tranquilidade. Nós tínhamos até no horizonte esse binário, estamos negociando mais algumas passagens para facilitar os retornos, enfim. Então alguns binários são importantes e também, né, só vou atravessar aqui o tema, eles ajudam na segurança, porque reduz os acidentes, porque não há mais o conflito de trânsito, porque as pessoas, né, em mão única, então o conflito de trânsito é menor, e até por conta dessa alteração do trânsito, nós também reduzimos drasticamente os acidentes num bom período da nossa cidade. Então lhe digo, a ação mais importante de fato, né, e é uma ação que não depende só do poder público, mas o poder público deve ser parceiro, deve cobrar as melhorias, eu penso que seja a adesão ao transporte coletivo. Né? Não justifica, como nós falamos antes no tema da sustentabilidade, mas não justifica nós sairmos com uma tonelada de ferro todo dia de casa. Né? Para não ter lugar onde deixar, vão ter que pagar o estacionamento. Né? Às vezes eu saio de casa também com esse vício, né, de sair de carro, vou ao banco ligeirinho, aí estaciono mais longe que a minha casa. Puxa, o que eu estou? Só um pateta, né? Sair de casa com um carro, com uma tonelada nas costas, vou estacionar mais longe que se eu tivesse vindo a pé. Né? Então... Mas é que assim, nós temos que mudar. Os países desenvolvidos mudaram, por que nós não vamos conseguir? Eu acho que nós temos que começar, né, claro, quem mora aqui na região central, não vamos pensar quem mora no bairro, aí tem que ter o transporte coletivo de qualidade. Então, os horários, né, eu penso que, só que a empresa que nos serve também, ela é uma empresa que tem que ter sustentabilidade também, ela tem que ter, né, não pode botar horário se não tem demanda, né, não tem suficientes passageiros. Então, nós tínhamos também um estudo que foi feito, contratado lá na nossa gestão, da implantação dos ônibus circulares. Né? Então, me parece assim que é uma tentativa importante de trazer a comunidade para o ônibus. Porque, de fato, hoje o ônibus, né, tradicionalmente, o transporte coletivo aqui em Brusque, ele serve às indústrias. Eles vêm nos horários de entrada das indústrias e do comércio e retorna nos horários de saída da indústria e do comércio. Ele não serve aquela pessoa que eu quero ir ao centro eventualmente. Então ali os horários são muito mais precários. Então eu penso que esse ônibus, esse sistema circular de transporte coletivo, né? Então a ideia que está sugerida lá e discutida e estudada seria então 2 grandes anéis, né, que girassem em sentidos opostos, né, com o ônibus saindo de hora em hora e que em tese o cidadão que estivesse, né, quisesse sair da sua residência para vir ao centro ou para algum bairro, em meia hora passaria o ônibus em frente, né, ao ponto onde ele estivesse, desde que fosse nesse anel. Então, ou ele se dirige para o terminal, onde ele faz o traslado ali sem custo, porque hoje o bilhete é único, né, ou então ele se dirige ao seu destino, ele escolhe Então, em tese, né, eu digo assim, é um projeto, foi estudado, e nós temos que botar em prática. E todos nós também fazemos um esforço de mudar o nosso conceito de mobilidade. Né? Porque, né, somente a criação de novas vias, pelos custos que implicam, né, pela situação topográfica da nossa cidade, eu vejo assim que não, né, se nós formos nesse rumo, nós não teremos solução. A Beira-Rio, né, uma via importante, nós vamos dar continuidade. Ela vai facilitar um pouco a mobilidade? Vai. Mas vai facilitar lá onde ela não existe ainda, ali no bairro Santa Terezinha, vai fazer um acesso mais rápido à cidade, vai descongestionar um pouco a rodovia Antônio Raio, né? Mas não vai ser a solução para a mobilidade da cidade. Né? Não tenhamos né, porque as vias complexas, né? Então, eu vejo assim que a mobilidade, a solução está nisso. Né? Ou
mudanças de horários, algumas empresas já flexibilizaram o seu horário, né, mudando o horário para não coincidir com os horários de pico. Também eu acho que nós temos que usar a inteligência, né? Então, algumas empresas que, onde é o possível, têm usado essa estratégia. Não, antecipa um pouco o horário, ou atrasa um pouco para as pessoas terem a sua... Né, porque o gargalo é naqueles momentos. Então, a via está super utilizada naquele momento do rush, e depois o resto do dia ela fica assim mais livre, né? Então, eu penso que nós temos que usar a inteligência e o transporte público. Você falava em obras, tem a questão de Beira-Rio, né? Também não, a Beira-Rio sim, tem segura. aí também a duplicação do trecho municipal do Antônio Raio. Vamos abordar isso aí, que é importante. Que é o trecho, a rodovia, o trecho, a obra está andando. Quem tem ido a Itajaí, ou a praia, e tem circulado ali pela rodovia Antônio Raio, vê assim com muita surpresa, uma agradável surpresa, que aquela obra está vindo com muita agilidade, né? Até uma agilidade superior à que a gente imaginava. Então, logo essa via vai chegar duplicada ali a Limeira, e nós não podemos passar o constrangimento, né, Rodrigo, de chegar ali, ter um gargalo e voltar para a via única. Então, ali nós também tivemos essa responsabilidade, buscamos um recurso junto ao governo federal na gestão do Paulo, né, começamos a implantar a duplicação e, infelizmente, não conseguimos concluí-la por conta de tudo o que aconteceu. Mas nós vamos retomar isso aí com certeza, né, porque é inadmissível, né, formarmos um gargalo. Então, isso aí é uma obra que é urgente, né, que ela seja retomada para não criarmos isso aí. E além do que, Rodrigo, essa própria duplicação, ela vai trazer, assim, eu vejo o desenvolvimento que a nossa cidade vai sofrer, ou vai sofrer, não, vai ganhar, né, não vamos usar a palavra certa, até a neurolinguística aqui, né, vamos usar uma palavra assim mais positiva, o avanço que nós vamos ter por conta da duplicação, né? Hoje o acesso vai ser próximo, né? Todos esses terrenos que hoje estão ali em pastagem, estão, né, ociosos, vão receber novos investimentos e Brusque vai se desenvolver muito. E nós temos que nos preparar para isso. Por isso que nós temos essa proposta de modernização da nossa cidade, nesse aspecto, né, de novas vias ali do anel viário, que vai abrir todo um novo campo de investimentos também. A própria Beira-Rio também vai abrir um novo campo de mobiliário, de implantação de indústrias, né? Porque Brusque vai sofrer, não vou usar o sofrer, vai ser impactado positivamente pela duplicação da rodovia Antônio Raio. Então eu vou aproveitar quando você fala sobre novas oportunidades e tudo mais, gostaria de ouvir tuas ideias sobre a questão de geração de empregos aqui na cidade. A crise não é só aqui, a crise é nacional, claro. Nacional, questão de desemprego, a gente tem números aqui de queda de oferta de emprego, né? Quais são as ideias, candidato, sobre a questão para incrementar ou para estimular a geração de empregos aqui na cidade? Rodrigo, o município ele tem pouco armamento, vamos dizer assim, para atuar nessa ação, né? Não é, nós tínhamos um parque industrial, foi criado há muitas décadas ali, que não chegou a ser... Se consumar, né? Não chegou aos seus fins, né? Foi um parque industrial mal localizado, lá num acesso até difícil, lá na Limeira, né? Então, nós fizemos a regularização, porque nós pegamos aquilo também precarizado, fizemos a regularização, pelo menos da titulação para os ocupantes lá, enfim. Mas eu penso que não seja só a doação de terrenos que atrai a empresa. Brusque, ela tem uma peculiaridade, assim, que é uma economia forte. Mesmo nessa época de crise, assim, nós não tivemos um grande desemprego. Fora um setor ali, né, que, enfim, mas não houve um grande desemprego, né? Mesmo pelos dados do CAGED ali, né, a gente acompanha assim regularmente, não houve um grande desemprego. Então, nós temos que buscar assim, as empresas com essa vocação. A vocação, penso que assim, existe um termo, que é o cluster, não sei se conhecem, assim, são as empresas associadas. Nós temos aqui a metalúrgica, né? A metalúrgica, ela criou todo um complexo ao redor de si. Né? Nós tínhamos a indústria do tecido plano, hoje nós temos a malharia e a confecção, então nós temos uma vocação, né? Então acho que nós temos que vocacionar a nossa cidade, nós temos que agregar valor ao nosso produto, né? Com a qualificação, né? Eu penso que a economia criativa, essa economia do design, a economia da arquitetura, a economia do refinamento, né? Certo. Então, eu acho que nós temos uma vocação nisso. Nós temos muita qualidade de profissional, nós temos muito potencial instalado já. É questão de aguardar, até porque agora,
né, nós vivenciamos mais esse momento de crise, mas é o momento das empresas terem a paciência e estarem preparadas para a retomada da economia. Né. Nós estamos modernizando, né, a área né, na nossa gestão, nós modernizamos a área da administração pública para facilitar também a vida do empreendedor. Eu penso que a gestão pública, nesse aspecto, ela não atrapalhando, ela já faz muito. Né? Se ela facilita o empreendedorismo, né, com agilidade, com parceria, ela ajuda a economia, né? Porque o município mesmo, né, alguns candidatos falam até de emprestar dinheiro a juros zero, isso aí não é nem competência do município, são absurdos que se diz, né? Então, nós temos que ter pé no chão, mas pense que nós criando infraestrutura, modernizando a cidade no aspecto tanto da educação como com o IFC, vocacionando ali, tendo mão de obra de qualidade, né? No momento que a retomada econômica vier, o Brusque vai estar no auge do potencial. E penso que isso vai vir muito também com a duplicação da rodovia Antônio Raio. É só fazer um pequeno adendo, também temos uma questão que é o crescimento da cidade também. A cidade cresceu muito, né? Ela cresceu por conta da migração, né? Mas hoje o perfil de crescimento, penso que não vai mais obedecer aquela taxa, né? Até por conta da nossa pirâmide demográfica, né? Então ela está começando a se alargar, né? Ela está estreitando a base e se alargando. Então não há aquele crescimento demográfico que, né, nós vivenciamos nas últimas 3 décadas, né? Então, mas mesmo assim, a geração de empregos com mais qualidade, cada vez mais qualidade, é importante, né? Penso que nós tentamos ali com as incubadoras, né? Você deve ter acompanhado, eu acho que ali há um potencial também, a incubação de empresas, né? Ali o município tem potencial, mas também tem que ser a parceria com a universidade, né? O município não é, a vocação do município não é fazer empresa. O município tem instrumentos para mobilizar, para ser o iniciador, mas é a sociedade que tem que abraçar, né? Então, eu penso que as universidades, nós temos grupos empresariais muito fortes, o Senai, o Senac, né? Eles têm que abraçar essas ideias, né? Nós fizemos aquela estrutura da incubação, tivemos ali algumas empresas assim, muito interessantes na área de tecnologia, né? Então, há potencial, o brusquense é um empreendedor, né? Isso é né? Nós que vivenciamos, né? A crise lá dos anos 90, lá, quantas pessoas perderam seu emprego e hoje são empresários de sucesso, porque está no espírito do brusquense esse empreendedorismo, né? Então, eu vejo assim com muita tranquilidade que nós vamos superar esse momento de crise e vamos sair dele muito melhor do que nós estamos hoje. Candidato, felizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero aproveitar e deixar esses minutos finais da nossa entrevista, é claro, para a sua mensagem para o eleitor que está ligado aqui na TV Brusque. Olha, muito obrigado, Rodrigo. De fato, a gente agradece a sua disposição aqui da sua empresa, da TV Brusque, né, para tentar esclarecer, ajudar a formar a convicção dos nossos eleitores, dos nossos telespectadores, né. Então, eu tenho tranquilidade em afirmar. Nós temos aqui o nosso programa de governo, né, assim, nesse jornal aqui, os senhores vão receber na sua residência. Vocês analisem, né, nós já entregamos aqui o nosso material inicial, aqui tem o meu currículo, a minha formação. Eu peço que quem está nos assistindo compare os candidatos, compare as suas histórias, né, a sua participação na sociedade. E lá no dia 2, faça-se um voto de confiança, um voto de confiança em Brusque, né? Nós vivemos numa terra muito boa, né? Nós temos muito potencial aqui. A prefeitura pode ser parceira do desenvolvimento, a prefeitura pode ser parceira de uma boa educação, a prefeitura pode ser parceira de uma boa saúde, a prefeitura pode promover a alegria nos parques, nas festas, na cultura, né? Então, nós temos que ter gente de confiança, gente com compromisso na administração municipal. Eu me dispus, né, a enfrentar essa missão, tenho uma vocação para o serviço público e me disponho a honrar os compromissos que nós estamos assumindo no nosso plano de governo. Então, para isso, eu preciso do seu voto em 2 de outubro. Vote 13, vote Gustavo Ralph Papp. Muito obrigado. Nós agradecemos, Gustavo, aí a presença aqui nessa entrevista, nesse nosso momento de democracia aqui na TV Brusque. Muito obrigado. Encerrando a nossa primeira entrevista da nossa série Eleições 2016 aqui na TV Brusque. Este programa também será reprisado amanhã, também com reprises no final de semana e também será disponibilizado na internet para você assistir a hora que quiser.
Amanhã a gente volta às 9h15 da noite com mais uma entrevista. O entrevistado será o candidato José Luiz Cunha, do PP. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.